Olá, bem-vindo ao podcast do Jornal do Ave, um espaço de conversa com quem marca a atualidade da nossa região. Com as eleições autárquicas de 2025, ao virar da esquina, iniciamos uma série especial de entrevistas com os candidatos às câmaras municipais de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa. Queremos ajudar a conhecer melhor quem se propõe a liderar o seu concelho, ouvir ideias, confrontar propostas e dar ferramentas para uma escolha informada no dia das eleições. Neste episódio, ouvimos um candidato que aos 49 anos é trabalhador independente nas áreas de produção cultural e planeamento e gestão de redes. Entre 2001 e 2013, foi membro da Assembleia Municipal de Famalicão e integrou também a Comunidade Intermunicipal do Ave. Integrou os quadros de funcionários do PCP entre 2005 a 2021 e integrou diversas associações, entre as quais a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a Associação Defesa da Floresta do Minho, a Associação Cultural Elogio Vadio e a MUMI, Músicas do Minho. É membro da Comissão Conselhia do PCP e dos seus organismos executivos, é membro do Secretariado da Direção Regional do PCP e integra a Comissão Nacional da Festa do Avante. Candidata-se à Câmara Municipal de Famalicão para fazer uma oposição que seja uma pedrada no charco daquilo que tem acontecido nos últimos anos. O entrevistado deste episódio é Sílvio Sousa, candidato à Câmara Municipal de Famalicão pela CDU, Coligação Democrática Unitária, entre o PCP e os Verdes. Sílvio, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Na apresentação da candidatura, assumo que esta é urgente e necessária. O que é que se passa no concelho para sentir esta urgência? Boa tarde. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade de expormos aquilo que é o nosso projeto político para o Concelho de Famalicão e também pela oportunidade de divulgar um pouco aquilo, de forma até informal, aquilo que são o nosso pensar e as nossas ideias também para o futuro do progresso de Famalicão. De facto, Famalicão tem um conjunto de reais problemas e necessidades e que se têm agravado ao longo destes 25 anos. E aquilo que temos verificado desde logo é que instalou-se uma certa monotonia naquilo que é a forma de fazer política. A oposição não tem conseguido dar respostas, a oposição no Executivo não tem conseguido dar respostas, no nosso entender, e, portanto, aquilo que se quer, de facto, necessário colocar é criar dificuldades, ou melhor, questionar muitas vezes aquilo que são as opções deste município. Nós não achamos que está tudo mal em Famalicão, mas achamos que foram feitas um conjunto significativo de opções erradas e que são agora determinantes, ou que determinam agora o nosso futuro. Quando falamos disto, falamos, por exemplo, um exemplo mais claro, as obras no Centro Urbano de Famalicão. Nós podemos ter diversas opiniões se foram ou não adequadas, mas, no entanto, já estão implementadas e, portanto, agora temos é que trabalhar com o que temos. E, nessa perspectiva, aquilo que eu acho que conseguimos levar, de facto, para a Câmara Municipal é esta atitude crítica de conseguir olhar para uns projetos que temos e torná-los mais positivos para aquilo que é o futuro de Famalicão. Porque a principal crítica que eu faço a este Executivo é que eu acho que este Executivo Municipal, PSD-CDS, não sabe muito bem o que é o Vila Nova de Famalicão e principalmente não sabe o que quer para o futuro de Famalicão. E nisso somos perfeitamente distintivos deste Executivo. Exatamente, e muito críticos a esta governação da coligação PSD e CDS. Quais considera que são os maiores erros da governação? Ou então as maiores lacunas que Famalicão apresenta e que não têm tido resposta?
O maior erro desta coligação é fácil de apontar, é não ouvir aquilo que é a sociedade, não ouvir aquilo que é Famalicão e achar que vive num concelho que não é este, que não é o concelho que temos efetivamente. Não se pode avaliar aquilo que é o concelho pelas festas e festinhas ou pela dimensão de massas humanas em momentos centrais da vida coletiva do concelho. Aquilo que se passa na cidade tem que ser avaliado ouvindo as pessoas, ouvindo as associações comerciais, as associações culturais, as associações desportivas, as associações criativas, a própria comunidade ligada às igrejas, que também é fundamental no desenvolvimento e naquilo que decorre no território. É preciso ouvir todas estas entidades. E aquilo que nós ouvimos não corresponde àquilo que a Câmara diz que existe no território. O que nós ouvimos por parte das associações culturais, desportivas, da própria comunidade e da própria sociedade, que em Famalicão se foi mexendo ao longo deste mandato, principalmente deste último mandato, contra algumas das medidas da Câmara, o que nós ouvimos é um conjunto de críticas e até, inclusivamente, de posições significativas. O melhor exemplo, por exemplo, será a revisão do PDM em curso. Mais de 1000 propostas de alteração. Portanto, o que este município devia fazer, e é isso que nós consideramos que não tem feito, é ouvir a sua comunidade e agir de acordo com aquilo que é a vontade também da sua própria comunidade. E isso não tem feito. Nós achamos que este município tem governado, este executivo PSD-CDS, tem governado o município para alguns e não para a comunidade. Mas este prolongamento da apresentação do PDM não é uma resposta do Executivo a essa audição? E é uma resposta que tem mesmo que ser, porque tendo em conta o número de propostas de alteração, tem que se dar resposta a essas propostas de alteração, nem que seja para dizer que não são admitidas. Portanto, há um processo que demora. Agora, a proposta que o Executivo insistiu em levar à discussão pública foi desde logo extremamente contestado, foi contestado na Assembleia Municipal através da nossa eleita Tânia Silva nesse preciso momento e, portanto, agora que se coloca de facto é que a proposta que o Executivo apresentou não corresponde aos anseios da população. Isto para nós é evidente e é evidente num conjunto de situações. A CDU fala de serviços básicos como o abastecimento de água, o saneamento e a recolha de lixo. São medidas que, no entender da CDU, têm que ser executadas no imediato? Isto é sempre medidas muito difíceis de explicar ao conjunto da população. E porquê? Porque a maior parte da população já tem o abastecimento de água e de saneamento resolvido, tem a recolha de lixo à sua porta. E, portanto, quando a maior parte tem esta realidade já assegurada, esquece que há muita gente que ainda não tem esta realidade assegurada. E, de facto, para nós é um pouco estranho que após tantos milhões de gastos, e ao longo destes 25 anos foram muitos milhões de gastos em redes de água e saneamento, que ainda haja pessoas em Famalicão que não têm acesso à rede de água e saneamento públicas. Mais estranho ainda é a questão do lixo. Os centros urbanos têm recolha de lixo diária e bem, funciona tudo muito bem, e mais uma vez as pessoas têm pouca razão de queixa, mas se formos para a periferia do concelho, não há recolha diária de lixo, as pessoas têm que alocar o lixo em determinado local a determinadas horas e depois chega a esses sítios e nem sequer há contentores de grandes dimensões. Portanto, a realidade do concelho era aquilo que eu estava a colocar. A realidade do concelho não se resume às festas que se fazem no centro da cidade. A realidade do concelho é muito mais vasta e é muito mais ampla e há conjunto de problemas como esta. Água e saneamento, século XXI, e há pessoas que ainda não têm acesso. É muito difícil de explicar. Por falar em festas, e já o referiu 2 vezes, é aqui uma farpa ao investimento que foi gasto nas Antoninas deste ano, por exemplo? Não só das Antoninas deste ano. No que nós vejamos, Famalicão é um dos concelhos com a maior capacidade financeira do país. Graças à sua diversidade económica, que por sua vez é devida ao papel dos trabalhadores do concelho que dinamizam todas essas indústrias. E, portanto, é um concelho que não tem propriamente grandes dificuldades. Tem dinheiro que pode gastar. E o que a gente critica é precisamente as opções dos gastos deste dinheiro. Não é só as Antoninas, estamos a falar de 1 milhão de euros. Podemos falar do Carnaval, também umas centenas largas de milhares de euros. Podemos falar do Natal, creio que este ano atingiu os 500 mil euros. E podemos falar das diversas festas e festinhas que o município vai descrevendo. É muito dinheiro gasto para um retorno muito pouco. Isto não é investimento em cultura, isto é investimento em festas. Se fosse investimento em cultura, estaríamos, se calhar, a falar de outra realidade diferente. Mas há aqui outro retorno de que se fala, que é a promoção do comércio local. Bem, a CIF mudou agora de direção, não tivemos tido a oportunidade para reunir com a nova direção, conto em breve reunir com a nova direção. A anterior direção, o que se queixava não era disso. Portanto, a anterior direção diz que estas festas não trazem retorno para o comércio local, porque criam tanta gente na rua, por exemplo, que depois as pessoas não entram no comércio. Portanto, estas dinâmicas, lá está, o município tem que ouvir as entidades, tem que ouvir também a CIF, que tem uma opinião muito crítica daquilo que é a Câmara, quer na questão do Natal, quer na questão destes eventos todos e dos benefícios que trazem para o comércio local. Não temos dúvidas que estes eventos todos, com estes milhares de euros gastos em palcos, sons, luz, tendas, é muito bom para algumas pessoas, nomeadamente para quem está envolvido nesses negócios. São muitos milhões de euros. Nós já questionamos várias vezes o Mário Passos na Assembleia Municipal quanto dinheiro é que foi gasto ao longo do mandato
eu acho que nem o Mário Passos sabe responder a essa pergunta. Pois fala exatamente nisso, que a prioridade deste Executivo são os negócios. Quer materializar esta afirmação? A CDU considera que a prioridade de qualquer Executivo camarário deve ser a população e o progresso da zona onde está a dinamizar ou intervir diretamente. No caso de Famalicão deve ser o conceito de Famalicão, como é natural, e os famalicenses. Um povo que é muito trabalhador e que acho que é devido a eles que Famalicão tem a riqueza que tem hoje. O que é que se tem feito? É que este município, em vez de olhar para aquilo que é as necessidades da comunidade, as necessidades das instituições, olha em primeiro lugar para os negócios que se podem ser feitos. E isto pode-se ver a vários níveis. Nos acessos de Famalicão, ao longo deste mandato, o famoso Parque Verde Norte, que esperemos que seja construído em breve, prolongamento do Parque de Sinsães, esse continua por fazer, mas os hipermercados já lá estão. Portanto, primeiro foi a questão dos negócios, depois é que se trata daquilo que vai beneficiar a comunidade. Podemos ver isso quando se trata da instalação dos painéis fotovoltaicos um pouco por todo o Conselho, com violações de PDM, com violações de RAN e REN. Portanto, deu-se a prioridade aos negócios e não às populações, que também têm direito a ter os seus espaços verdes, os seus espaços para passear, o usufruto da natureza, que é tão importante nos dias de hoje. E pode-se ver no caso do Estado Municipal. No caso do Estado Municipal, o que está em causa não é a requalificação do estádio, até tiveram 25 anos para o fazer e não o fizeram, e gastaram dinheiro, mais uma vez, gastou-se dinheiro sem soluções, mas agora, no momento o que temos, não é uma solução para o estádio, o que temos é um negócio. É um negócio que está em causa. Para beneficiar a SAD do Famalicão? A SAD, obviamente, tem interesses aqui, mas deve também para beneficiar os interesses imobiliários. Portanto, aquilo que neste momento são terrenos públicos, que são terrenos destinados à atividade desportiva, que devia estar ao serviço da comunidade, já agora, que devia estar ao serviço da comunidade, o que vai passar a ter é um suposto centro empresarial, ou centro multimeios empresarial, um conceito novo que eles inventaram, que é um prédio com um estado dentro e um auditório. Portanto, e lojas e, eventualmente, habitação. Portanto, o que está em causa, mais uma vez, não é a requalificação do Estado, o que está em causa é criarmos aqui um negócio. E podemos também ver esta realidade na questão da habitação. A habitação é um problema nacional, mas em Famalicão é um problema também nacional, mas é cada vez mais grave. O centro da cidade de Famalicão é proibitivo para um casal de classe média viver no centro da cidade de Famalicão, é algo neste momento totalmente impensável. E as medidas que o município tem apresentado na área da habitação não são tanto no sentido de ajudar quem necessita de arranjar uma casa, são mais medidas de ou apoiar proprietários, portanto pagando rendas e depois subalugando mais barato a cidadãos, e portanto isto é um negócio, estamos a pagar a proprietários para manter a sua especulação, ou então casos ainda mais estranhos, como a residência universitária, que nós não criticamos, achamos muito bem a construção de uma residência universitária, mas estamos a falar de um edifício que já vai em mais de 5 milhões de euros para 30 quartos. Portanto, isto faz sentido? Faz sentido o dinheiro que se atira em Famalicão para as coisas, para aquilo que é o retorno da comunidade? Nós achamos que não, e que as prioridades de facto têm estado trocadas. As prioridades deste município não é traçar aquilo que quer para Famalicão, é estar à espera que alguém apareça no gabinete e proponha um novo negócio. E então adapta-se o PDM, viola-se REN, algo que ao longo deste mandato tem sido particularmente claro. Acho que o mandato de Mário Passos tornou mais claro aquilo que já eram os problemas desta maioria de 25 anos. Voltando um bocadinho atrás e sobre o estádio municipal, a CDU defende a requalificação do estádio municipal, não nos termos como o Executivo Municipal tem aplicado, compreendo, mas defende uma intervenção? Que se aquilo que são as propostas da CDU já há muitos anos, algumas delas com várias décadas, fossem executadas, nós hoje não teríamos este problema do estádio municipal. Portanto, nós podemos dizer que, pelo menos desde 2005, na altura até era eu que estava na Assembleia Municipal, que nós defendemos a requalificação do estádio municipal. Para as pessoas terem uma ideia, nessa altura, a coligação PSD-CDS defendia, mais um negócio, que era uma PPP e a construção do novo estádio junto àquilo que é os estaleiros do município. Portanto, já nessa altura, o que este Executivo queria era fazer um negócio, o que nós defendíamos era a requalificação do estádio. A nossa posição continua a mesma, nós queremos requalificar o estádio. E queremos que aquele espaço esteja ao serviço da comunidade. Nós percebemos as necessidades da SAD, completamente, percebemos o fervor que o clube também desperta na cidade, mas aquilo é o Estado Municipal. A requalificação do Hospital de Famalicão é uma das bandeiras da CDU. Em que moldes essa intervenção deveria acontecer? E já sabemos que a CDU não defende a criação de um novo hospital. Não achamos que isso seria adiar o problema. Achamos que isso era para continuar a degradar o que temos e ficamos décadas à espera, como, por exemplo, o Conselho de Barcelos está há décadas à espera. Para além desta questão que a gente já falou, que já abordamos aqui, que é o facto deste município desperdiçar oportunidades e desperdiçar investimento, desperdiçar dinheiro sem retorno, um outro problema que este município tem, e que é para nós o mais grave, e para mim o mais grave,
é a total ausência de capacidade reivindicativa perante o poder central, perante Lisboa. Portanto, são perfeitamente subservientes. Isso era visível, inclusive durante o governo PS, agora com o governo PSD-CDS, ainda é mais visível. E o caso do hospital é claro. Primeiro temos a transferência do Hospital de Santo Tirso para a Misericórdia, que irá acontecer, a Ministra da Saúde é a mesma, portanto sabemos que isto está em cima das mesas. E que pode afetar Vila Nova de Famalicão. Irá afetar Vila Nova de Famalicão, irá afetar a Trofa também, seguramente. Portanto, neste momento tínhamos uma unidade local de saúde que estava pensada e onde se gastaram milhões de euros, gastaram do dinheiro de todos nós, que complementava a população de Trofa, Famalicão e Santo Tirso, e que servia esta população. Se nós passarmos a unidade de Santo Tirso para a Misericórdia, isto vai ter reflexos diretos no Hospital de Famalicão. Portanto, a entrega do Hospital de Santo Tirso para a Misericórdia vai acarretar mais utentes em Famalicão, vai acarretar que teremos de ter repor serviços em Famalicão que estão em Santo Tirso, e isto vai ter consequências para a população de Famalicão. Não vale a pena estarmos aqui a negá-lo. Até hoje, o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão não teve qualquer palavra de solidariedade, inclusive institucional, porque aqui também se fala de solidariedade institucional, com a Câmara de Santo Tirso, que já tomou posição sobre o assunto. O Presidente da Câmara de Famalicão está em silêncio, quase como se isto não fosse um problema para Famalicão. Portanto, mais uma vez, falta de capacidade de reivindicação. Aqui acresce, de facto, o estado lastimável que está no nosso hospital e a agravar-se sucessivamente. Portanto, temos o caso, quando chove dentro do hospital, isto é uma realidade, não vale a pena negar. Tivemos a notícia da semana passada de que houve uma inspeção na ASAI no hospital e que detectou um conjunto significativo de irregularidades, desde piso, instalações, modo de circulação, e também soubemos agora recentemente que este tipo de situações que se vem a acumular também tem problemas em termos de saúde para todos nós, que é a necessidade de espaços onde se possa ter isolamentos. Portanto, muitas vezes, tendo em conta a sobrecarga que o hospital sofre, temos doentes com diversas patologias no mesmo espaço. Isto não é seguro, não é bom, e, portanto, o hospital precisa de uma intervenção de fundo. O hospital precisa de uma requalificação. Isto não é uma competência da Câmara, mas a Câmara Municipal tem que ir a Lisboa, junto do Governo, e dizer, olha, nós somos Vila Nova de Famalicão, o tal concelho que exporta muito e é importante para a balança comercial, e nós precisamos de um hospital. Precisamos de obras do nosso hospital. É tão simples como isto. Basta que o Sr. Presidente Mário Passos, tal como fez numa situação em Fradelos, num acesso dos terrenos que lá havia, que também deu problemas, e que foi a Lisboa resolver o problema, era agora o Mário Passos ir a Lisboa e resolver também o problema do hospital. Era o que se impunha e não deixar andar por conivência política com o atual Governo. No capítulo do ambiente, a CDU tem uma proposta para a revitalização das margens do Rio Ave. Que proposta é esta? Bem, a riqueza natural do Minho, onde nós estamos inseridos e onde o Val do Ave também está inserido, é única, sem paralelo no país, e achamos que é das coisas mais importantes que temos que preservar, desenvolver até em termos de turismo no futuro. Sejamos claros, isto é uma realidade que se impõe na nossa região cada vez mais. Portanto, esta realidade. E, portanto, é preciso valorizar as nossas riquezas naturais. Este município, este executivo PSD-CDS é conhecido por abater árvores e depois plantar uns arbustos para fazer de conta que está a compor o problema. É conhecido por abater sobreiros para plantar painéis solares. Isto também aconteceu, não vale a pena estarmos aqui. E é conhecido por destruir, por exemplo, o centro da cidade, que tinha um conjunto significativo de árvores, e agora o que temos é aquela moda muito típica, que é granito por todo lado, que é muito útil nesta época de calor. Portanto, o centro da cidade ficou muito mais agradável, muito mais agradável. Portanto, ao longo para além destes conjuntos de erros todos, temos os nossos rios, e os rios aqui são, se calhar, o problema mais central no momento. Se formos ver, temos o rio Peilho, é um rio exclusivamente da responsabilidade do Concelho de Famalicão, porque nasce em Famalicão, termina em Vila Nova de Famalicão. E, mais uma vez, apesar de milhões de euros gastos, o rio Peilho continua a sofrer poluição. Portanto, não é, nós podemos olhar para todos os outros rios e dizer que a responsabilidade é do Concelho Montante, que polui, este não há, este é única, exclusivamente responsabilidade do município. E, portanto, o município de Famalicão devia olhar para este caso e resolver, e não andarmos 25 anos a injetar dinheiro, não sabemos muito bem em quê, porque os problemas continuam a acontecer. Temos o rio Peilho, que não sendo, o rio Pel, que não sendo exclusivamente responsabilidade, é a maior parte do curso, passa em Vila Nova de Famalicão e continua, mais uma vez, apesar dos milhões gastos, a sofrer atentados de poluição. Estes dois rios vão desaguar no Rio Ave. E temos aqui uma situação que até é um pouco caricata. A montante de Famalicão, já todos os municípios dinamizaram as margens do Rio Ave. Inclusive a Trofa também já está com projetos de dinamização do Rio Ave. Famalicão continua sem nada. Portanto, não há ainda qualquer vislumbre de que é que possa ser o aproveitar das margens do Rio Ave, que seria relativamente fácil. Portanto, começando ali na zona de Pedome, já há um parque, o Parque Calça Ferros, que também precisa de dinheiro e precisa de investimento, não basta fazer e depois esquecer, mas a partir daquele momento nós podíamos ter um passeio pedonal, por exemplo, até aqui à zona da Trofa.
Aqui em Ribeirão, um outro exemplo muito claro de aproveitamento das margens do Rio Ave, ainda é possível termos um parque junto às margens do Rio Ave. São terrenos privados, mas que o município pode incitar o trabalho para recuperar estas margens. Essa é uma das nossas propostas também na freguesia. Criar um parque junto aqui ao Rio Ave, na zona de Ribeirão. Temos terrenos ali que poderiam ser utilizados para esse fim. E, portanto, esta questão das vias de água são para nós centrais, que seja efetivamente despoluídos, que seja fiscalizado e que se multe quem anda a poluir, que é outro aspecto que muitas vezes este município não faz. Deixa ficar a parte dos prevaricadores, quando são grandes, nunca tem consequências. Sendo isto uma questão central, os rios, também temos outra medida que para nós é central, a questão do saneamento de água já abordamos, mas é a questão da criação de parques florestais protegidos. A maior parte dos terrenos são privados, mas o município pode impor regras num conjunto significativo de terrenos, inclusive o PDM também é para isso que serve. E é a altura que nós começamos a proteger aquilo que são as nossas zonas nobres de concelho. Ainda vamos a tempo de proteger o Monte Santa Catarina, não está totalmente destruído, ainda é possível criar lá uma zona de lazer e um parque florestal protegido, mas há mais zonas no concelho que estão sob ameaça clara e imediata. A pressão do imobiliário neste momento no concelho é gritante e, portanto, podemos, seja para zonas industriais, seja para prédios, podemos estar em breve trecho a ver desaparecer aquilo que é a nossa maior riqueza, que são as árvores. Era uma imagem que eu tenho sempre quando voltava do Porto, era atravessávamos aqui o rio, não é? O Rio Ave, e aparecia aquele verde todo e eu sentia-me, estou em casa. Pronto, e essa imagem precisamos de manter, porque é isso que faz a nossa identidade e a nossa cultura, é isso que faz o Minho. Perante isto, a CDU considera que o ambiente poderá ser o parente pobre do Executivo Municipal neste momento? O ambiente foi o parente pobre deste Executivo, principalmente neste último mandato, já o era antes, mas principalmente neste último mandato. Aliás, foi na última Assembleia Municipal, que se realizou precisamente quarta-feira, foi aprovado o Plano de Ação Climática, um conjunto de boas intenções. Nós daqui a um ano estaremos cá para verificar se aquelas intenções, porque agora o município é obrigado a apresentar um relatório, estaremos cá para acompanhar se aquele conjunto de intenções foi não cumprido, ou se então continuaremos a ter o Rio Peilo com poluição, o Rio Peilo com poluição, os parques cada vez mais pequenos, porque as pressões nos parques, nós tínhamos um excelente parque da cidade, mas agora já se começa a ver o parque que orgulha todos os famalicenses, a mim particularmente, até porque estive particularmente envolvido naquele projeto. Mas o parque já começa a ficar cercado de prédios e tarda o prolongamento daquele parque na dinamização do corredor verde norte-sul, que já é um projeto em Famalicão desde os anos 80. Portanto, é como eu digo, a maior parte das ideias que Famalicão, das soluções que Famalicão precisa, não são soluções novas. É só implementar aquelas que já estão pensadas, algumas há 40 anos. Defendeu também na sua apresentação de candidatura uma nova relação com os trabalhadores municipais. Que medidas implementaria para essa valorização? O ataque aos funcionários públicos nos últimos anos, e tudo que é público, diria assim, nem aos funcionários públicos, o ataque a tudo que é público nos últimos anos tem-se agravado de sobremaneira. E, portanto, nós pensamos que não é bem assim. Nós pensamos que, no caso dos funcionários públicos, estamos a falar das pessoas mais importantes do município. O município são esses funcionários da Câmara, são os funcionários do município, que são os fiscais, que são os homens do lixo, que andam nas ruas todos os dias, que intervêm junto às associações, que intervêm junto da comunidade e, portanto, o retorno que esses funcionários podem trazer para o município é muito importante, porque são eles os olhos e os ouvidos do município. E não é compreensível que haja uma Câmara Municipal dos chefes de divisão, dos vereadores e por aí fora, e outra Câmara Municipal dos operários que andam na rua. E é este paradigma que, no nosso caso, importa inverter. Nós achamos que os funcionários do município são uma das nossas maiores riquezas. Têm que ser valorizados profissionalmente, mas também têm que ser valorizados por aquilo que eles fazem. O trabalhador do município tem que sentir orgulho no que está a fazer para fazer bem o seu trabalho. E nós sabemos que há muitos trabalhadores do município que estão neste momento com depressões, sem vontade de trabalhar, que sentem que as suas opiniões não são ouvidas. Mas nota-se essa separação entre as FIAs e... Nota-se essa separação entre as FIAs e aquilo que são os trabalhadores... Até porque muito se tem falado ultimamente, até por causa da substituição da antiga vereadora Sofia Fernandes, sobre as ligações partidárias dos hipotéticos vereadores que não aceitaram o cargo. Nota-se então essa diferença de tratamento? Nota-se essa diferença de tratamento. Acho que isto é visível para todos os funcionários do município e acho que os municípios, ou seja, os famalicenses, também têm que ter noção desta realidade. Há ocasiões em que os funcionários do município não fazem mais porque também não podem. Portanto, também há limitações práticas. E não são ouvidos. Nós achamos que é esta a questão. Não são valorizados salarialmente, e isto é um problema nacional, mas também não são tidos em conta no momento de tomar decisões. É preciso ouvir os funcionários do município, porque eles às vezes sabem estão no terreno, não é? Isso, estão no terreno, e portanto, quando chega a altura de tomada de decisões,
envolver as centenas de trabalhadores que o município tem, é fundamental. E isto não é feito. O Silvio fala também da instrumentalização da cultura. Que instrumentalização é esta? Não só da cultura, como de outras áreas. Da cultura, do movimento associativo no geral. Essa que eu abordei na altura da apresentação pública tem a ver com aquela questão das mostras comunitárias que são feitas no Conselho. Portanto, o Conselho de Famalicão, praticamente todas as semanas, há uma mostra comunitária em cada uma das freguesias, onde há investimento, onde são colocadas. Na prática, estas mostras comunitárias que podiam ser trabalhadas de forma a melhorar o trabalho das associações, de dinamizar a sua atividade, acabam por ser uma feira de vaidades e, mais uma vez, uma instrumentalização. É o que serve para o Presidente de Junta rodear, ou para fazer promessas. E, portanto, estas mostras comunitárias que podiam, como eu digo, ser um instrumento de dinamização cultural, acabam por ser um instrumento de influência política. Isto é um exemplo claro. Outro exemplo claro é a denúncia que tivemos esta semana por parte de várias forças políticas de recurso a meios da Câmara para contactar as associações. Isto é instrumentalização, isto é uma instrumentalização clara, e sabemos que isto não é de agora. Portanto, já na altura das últimas legislativas, quando o Luís Montenegro teve em Famalicão, o mesmo aconteceu. Portanto, isto é recorrente na parte do município. Aliás, e outra coisa que ainda é mais grave, que também pouco se fala, é também a obrigatoriedade que muitas vezes coloca aos funcionários de participarem nestas iniciativas. Há pouco podíamos ter falado disto. Os funcionários do município são obrigados a participar. Não são obrigados, ninguém é obrigado. Isto é um país livre, ainda somos uma democracia. Mas são aconselhados a ir. Recebem um convite bimente para estarem presentes neste tipo de iniciativas. É isto. É a instrumentalização a todos os níveis. A instrumentalização dos funcionários, das associações. Nós consideramos que não há, de facto, um plano ou um projeto para aquilo que queremos para o futuro. Há só medidas avulsas e rápidas, para consumo rápido, para ganhar as eleições. Este ano, por exemplo, é o melhor ano. O que não falta em Famalicão são obras nas freguesias. Portanto, há muitos bolos a dar neste momento. Relativamente às eleições, o Silvio, na apresentação, também fala muito na construção de um projeto político e no crescimento da candidatura. Aqui órgãos autárquicos, e falo aqui, uma vez que para a Câmara Municipal já está anunciado e para a Assembleia Municipal já está anunciado, a CDU vai se apresentar a eleições a que Assembleias de Freguesia? A todas? Um dos motivos porque eu avancei para esta candidatura também, e é importante situar, também é o momento político que atravessamos, que não é propriamente fácil, nem é, obviamente, muito positivo para a área da CDU, ou não podemos dizer que as perspectivas são extraordinárias, porque não são. Mas aquilo que eu senti, precisamente, quando o partido me colocou este desafio, foi que este é o momento de avançar. Quando as coisas estão verdadeiramente difíceis, é quando temos que chegar à frente, ir à luta, fazer o combate, apresentar as nossas ideias, tentar trazer mais gente para o nosso lado, e não é apenas para as eleições, é para o futuro, para o que vem a seguir às eleições, que muitas vezes a gente esquece que as eleições são um passo, também queremos construir aquilo que vem para seguir às eleições. Em termos de objetivos, nós obviamente vamos à Câmara Municipal com toda a confiança e otimismo. Eu sempre achei, portanto não é algo de novo, sempre achei que se queremos abanar o sistema Famalicão, nada melhor que um vereador da CDU na variação, não há nada melhor, é a garantia clara de que haverá uma pedrada no charco. Queremos reforçar a nossa presença na Assembleia Municipal. A Tânia Silva tem feito um extraordinário trabalho, uma mulher de combate, da mulher que mais fala na Assembleia Municipal de Famalicão e provavelmente a deputada que mais fala na Assembleia Municipal de Famalicão, independentemente do género, e que tem feito um trabalho muito importante na denúncia de problemas, da ligação a estas questões, das associações, dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores, que é fundamental. É esta a iniciativa que eu tenho colocado na Assembleia Municipal e, portanto, estamos confiantes que merecemos um reforço da votação da Assembleia Municipal para termos alguém a ajudar a Tânia a fazer este trabalho tão difícil. Eu recordo que a Assembleia Municipal de Famalicão são, portanto, neste momento, irá aumentar agora em breve, são 69 eleitos. 69 eleitos. A CDU tem um. A CDU tem um em 69. Os famalicenses que pensem se conhecem o nome de mais alguém para além de Tânia Silva ou se têm visto mais posições de outros eleitos para além da Tânia Silva. Para além destas duas áreas centrais, a variação, que achamos que é fundamental, uma presença na variação da CDU, para conseguirmos intervir onde realmente podemos fazer uma diferença mais eficaz. A Assembleia Municipal, por tudo que garante de acompanhamento dos problemas e de intervenção e proposta. E depois as freguesias. Nós, neste momento, estamos a trabalhar ao nível das freguesias, é um trabalho muito intenso. No caso da CDU, será até ao fim, portanto, não somos aquela força política, não temos todas as freguesias com candidatura, estamos a trabalhar para ter candidatura em todas as freguesias. Portanto, o nosso objetivo
é ir a todas as freguesias. E vamos trabalhar neste objetivo até ao limite da entrega das listas do Tribunal. Aquilo que podemos dizer é que em breve, e quando digo em breve é este fim de semana, portanto este fim de semana 21 e 22, iremos anunciar os cabeças de lista às Assembleias de Freguesia das vilas, pela importância que tem. Famalicão tem 3 vilas, Ribadavia, Ribeirão e Joane, portanto iremos anunciar, já temos essas listas, posso dizer, fechadas. Durante a próxima semana iremos anunciar uma outra lista, uma outra candidatura que também achamos que é muito importante, que é a União de Freguesia de Vila Nova Famalicão em calendário. Estamos a falar de 18 mil eleitores, é a maior freguesia do Conselho, portanto na próxima semana iremos anunciar essa candidatura e a partir deste momento iremos anunciar sucessivamente os diversos candidatos às freguesias. Aquilo que eu tenho sentido e que temos sentido neste processo de construção de listas, e voltando àquilo que eu disse há pouco, é que de facto quando nós colocamos ou muitos amigos, a maior parte das pessoas que estão na lista da CDU não são militantes do PCP, são amigos, conhecidos, pessoas que estão interessadas na sua terra. Esta é a nossa realidade. E quando a gente está agora a fazer a lista e vamos à conversa, com pessoas que querem fazer e que querem intervir na sua freguesia, eles vêm sempre com, isto agora, nesta altura, e é quando a gente tem que dizer, é nesta altura que a gente precisa que tu avances. E tem resultado. Portanto, há muita gente de coragem na lista da CDU, perfeitamente consciente do momento difícil que estamos a atravessar, mas muita gente de coragem que está a dar o passo. E estou convencido, e não tivemos uma reunião para avaliar o estado das freguesias, nós estamos convencidos que iremos conseguir chegar a todas as freguesias do Conselho. Considera então que a população pode reconhecer o trabalho feito pela Tânia Silva, isto em sede da Assembleia Municipal? Ela própria disse que até a própria direita reconhece o trabalho feito pela CDU. Acha que a população também terá esse mesmo reconhecimento ou poderemos assistir aqui a mais crescimento de forças políticas à direita, isto também do que se tem falado em jeito de voto de protesto? Neste momento tudo pode acontecer. Nós estamos no início de um processo, neste momento não tenho nenhum sinal negativo ou pessimista a apontar, mas estamos no início de um processo e que irá acontecer muita coisa. Muito dinheiro será gasto, principalmente pelas duas principais candidaturas. Basta andar em Famalicão e já se percebe a dimensão do que é que será a campanha eleitoral e temos de facto várias forças a trabalhar no terreno e algumas delas nem precisam de fazer campanha para ter votos. Esta é uma realidade efetiva. Há forças políticas que não precisam de fazer campanha para terem votos, porque a dinâmica nacional que será imposta irá fazer com que elas tenham votos. Mas está a falar do Chega? Não só. Há outras, Iniciativa Liberal? Não só. Podemos ter outras candidaturas e teremos seguramente outras candidaturas em Famalicão e que desejo a maior sorte, que façam o seu trabalho, mas que de facto a sua ligação aos problemas reais não é a mesma. Mas pode concretizar já agora? Com o seu tempo serão anunciadas, portanto não irei anunciar por outros as suas candidaturas, mas estou convencido que Famalicão é um concelho muito apetecível para todas as forças políticas. Portanto, todas as forças políticas querem ter candidaturas em Famalicão e espero que... À esquerda também, falta falar do LIVRE, não é? E do PAN, o PAN já anunciou a candidatura, o PAN também já está no terreno, aliás, uma candidatura que já existe há alguns anos em Famalicão. Mas, portanto, há esta realidade e estas dinâmicas que são muito voláteis do que é que... a nossa realidade de trabalho de CDU é trabalho de terreno de proximidade. Onde me vou encontrar vai ser à porta das empresas, nos mercados e nas feiras e a fazer portas a portas. É esta a nossa realidade e vai ser este o nosso modelo de campanha. O resto dependerá daquilo que os famalicenses irão achar. Agora, quanto ao retorno, nós achamos que, por exemplo, aquilo que é o trabalho da Tânia Silva na Assembleia Municipal, apesar do reconhecimento de todas as forças políticas e do respeito de todas as forças políticas, não tem reflexo, por exemplo, naquilo que é a comunicação social. Se formos folhear os jornais de Famalicão ou a comunicação social de Famalicão, as notícias sobre a Assembleia Municipal são quase nulas, porque, por alguma opção, quase deixou-se de noticiar o que se passava na Assembleia Municipal. E isto cria, obviamente, dificuldades, porque depois não há o reflexo do trabalho que é desenvolvido e que é feito. Pronto, isto é uma realidade que temos que trabalhar e que teremos que contrariar. Nós não estamos a lutar com os mesmos meios que as outras forças políticas, temos noção disso, a clara noção e a consciência disso, mas estamos convencidos que, com alguma confiança, com honestidade, seriedade, alguma transparência e simplicidade e humildade também, estamos em condições de trazer mais pessoas para o nosso lado. É isso que queremos. Mais uma vez, nós queremos trazer para o nosso lado não é só para o ato eleitoral, queremos para aquilo que virá após o ato eleitoral. Obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Jornal do Ave, nesta série focada nas próximas eleições autárquicas. Agradecemos ao Sílvio pela disponibilidade e pelas ideias que partilhou neste espaço.
Ao longo das próximas semanas, vamos continuar a dar voz aos candidatos dos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, para que possa conhecer melhor quem se propõe a liderar o seu município. Pode ouvir este episódio nas principais plataformas de podcast e em www.jornaldoave.pt. A entrevista estará também disponível na edição impressa do Jornal do Ave. Obrigado por estar desse lado. Até ao próximo episódio.